registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência quer agradecer a presença do deputado Jean Freire, o deputado também representa o seu bloco aqui na Comissão de Ferrovias. Está conosco também o nosso vice-presidente da comissão, o deputado Gustavo Mitre, o deputado Coronel Henrique, membro da Comissão de Ferrovias. Queremos dar as boas-vindas também ao doutor André Tenuta Azevedo, diretor da ONG Trem e grande colaborador dessa comissão desde sempre, especialista nas ferrovias, e veio hoje, gentilmente, de Ipatinga, para tratarmos de vários assuntos ligados às ferrovias. É importante dizer que essa semana nós tivemos uma grande vitória, que foi a retirada de pauta do relatório das audiências em Minas Gerais, que tratavam da antecipação da renovação da concessão ferroviária. Portanto, nós temos mais tempo, teve uma participação grande da bancada mineira, o deputado Domingos Sávio se manifestou, os nossos senadores também. Temos, inclusive, agora um requerimento da deputada Áurea Carolina, do deputado Patrus Ananias também. Hoje eu acompanhei a CPI de Brumadinho, que está acontecendo no Senado, e o senador Carlos Viana fez um questionamento ao presidente da Vale, que está afastado, o senhor Schwartzman, e perguntou ao senhor Schwartzman se a Vale ela tinha solicitado ao governo federal que a outorga, o pagamento pelos 40 anos de antecipação da renovação da concessão ferroviária em Minas Gerais, se a Vale tinha solicitado isso ao governo federal. E por que a Vale, então, aceita investir em outro estado se a operação dela seria em Minas Gerais por mais 40 anos? O senhor Schwartzman disse que não foi a Vale, apesar da linha ficar para a Vale, de Água Boa até Campo Norte, ligando com a Norte-Sul, que também pertence à Vale, mas ele disse que não, que foi o entendimento da NTT. Portanto, essa fala dele nós temos que juntar, senhores deputados, nosso vice-presidente, nosso deputado Coronel Henrique e também Jean Freire, e passar isso para o nosso relator, deputado Roberto Andrade. Nós temos que juntar isso ao nosso relatório da comissão e também cobrar isso da NTT. Qual que é a isenção que a NTT tem se o senhor Schwartzman da Vale diz que foi a NTT que decidiu isso? E ficam agora dizendo que não podem publicar o relatório que vai ser lido, aprovado ou rejeitado na diretoria da NTT, porque ele é sigiloso. Claro que ele não é. Nós já sabemos a intenção da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é entregar essa linha para Vale do Rio Doce e Minas Gerais fica a ver navios. É bem próprio, é difícil a gente ver navios, né? Se a gente não chegar em Pirapora ou no Jequitinhonha, para a gente ver um navio passando no Jequitinhonha, não passa mais, né? Só as nossas canoas mesmo que passam no Jequitinhonha. Nós ficamos a ver navios. A reação de Minas Gerais tem que ser muito forte. E é bom que nessa comissão nós temos um coronel para nos comandar. Nós vamos firme para cima para não permitir que Minas Gerais perca. E bom que chegou o Serginho aqui, que ele passa isso para o nosso relator, que esse é um jogo de cartas marcadas. Em Minas Gerais não vou aceitar. Mas eu queria compartilhar com a comissão. Tenho recebido ligações de deputados federais. Todos eles despertaram, acordaram, sentiram o que vai acontecer com Minas Gerais se permitirmos mais 40 anos
de concessão ferroviária, sem Minas Gerais não receber nada. Queria lembrar aos membros da comissão e ao André Tenuta também, dia 4, Camila, me ajuda, videoconferência. Dia 3, às 14h30, nesse plenário, obrigado, Márcio, nesse plenário, nós teremos uma videoconferência com a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Está certo, Coronel Henrique? Com o general Megide, é o secretário nacional de Transportes Terrestres. Portanto, qual que é a intenção da NTT? Quer saber quais as linhas prioritárias para Minas Gerais? São várias, né? Nós queremos retomar a linha mineira. Jean Freire já aportou aqui um requerimento. Vou dar ciência do requerimento já. Sua Excelência, o deputado doutor Jean Freire, que é a volta da ferrovia denominada Bahia-Minas. E ele está certo, imagine, a Valec quer fazer de Catité até Ilhéus uma linha. Em Ilhéus, que não tem porto ainda. Ponta de Areia, Caravelas, tem porto. E esse trem saía de Araçuaí e ia até Ponta de Areia. Os trechos continuam lá. Então, é o requerimento que ele faz. Essa é uma linha que nós queremos. Queremos a retomada da linha mineira, que sai de Belo Horizonte, e me lembrava outro dia, André Tenuta me ligava, nós estamos com Parisiga, na 356 para Ouro Preto, de 12 minutos ou 20 minutos. Chovendo, a rodovia paralisada, porque a represa de Itabirito, a barragem de Itabirito, pode romper a qualquer momento. Nós ficaríamos, então, sem a ligação de Belo Horizonte com o patrimônio da humanidade, que é Ouro Preto, segunda capital de Minas, e com a primeira capital de Minas, que é Mariana. Mas, ao mesmo tempo, lembra o André, que nós temos uma linha que foi abandonada pela Vale. Por que a Vale abandonou? Porque o porto do Rio de Janeiro não é da Vale. Interessa para a Vale transportar só para o porto de Vitória, que é dela. Por isso que o doutor André trouxe aqui agora, a Vale estava transportando as bobinas de aço da Valorec, antiga Cesita. E agora, por causa do atraso, a Cesita resolveu colocar na estrada, na 381. São diversas carretas de 30 metros, na 381 hoje, carregando aquelas grandes bobinas. Eu mesmo perdi amigos de uma família, uma bobina dessa que caiu sobre um carro numa curva próximo de Monlevade. É isso que está na nossa estrada e poderia estar nas ferrovias. Depois tem a sonhada linha de Belo Horizonte a São Paulo, passando pelo sul de Minas e fazendo todo esse transporte. É interessante, doutor André e colegas da comissão, que muita gente fala assim, mas vai atrapalhar os caminhoneiros. Ao contrário, se você tem porto seco, você tem porto de embarque, você tem uma necessidade muito maior dos caminhões para transporte de pequenos deslocamentos, não os grandes deslocamentos, como são os que eles fazem hoje por falta de ferrovia. Então, esse é um relato rápido que eu gostaria de fazer. Ontem conversei com o deputado Agostinho Patrus, a Assembleia ingressou com uma ação administrativa na NTT, exigindo que se dê só a votação do relatório das audiências de Minas Gerais, após a resposta a todos os questionamentos feitos pelo relatório do deputado Roberto Andrade. Enquanto não for respondido todos aqueles itens, o presidente da Assembleia, através do procurador da Assembleia Legislativa, solicita que sejam cessados todos os trabalhos em relação à concessão da ferrovia em Minas Gerais, da Vitória Minas. Importante lembrar também que o senhor presidente, Agostinho Patrus, está convidando a bancada federal para um almoço na Assembleia Legislativa, onde nós, da comissão, iremos expor aos deputados federais e aos senadores a situação em que se encontra essa marcha dos acontecimentos. Então, vamos nos preparar para esse almoço e para transmitirmos aos deputados federais e aos senadores todas as nossas preocupações. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Antes de colocar em votação os requerimentos, indago aos deputados, o senhor vice-presidente, o deputado Coronel Henrique, se desejam fazer uso da palavra.
Vice-presidente, deputado Gustavo Mitre, tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu peço a palavra, meu querido presidente João Leite, queridos deputados, companheiros, para parabenizar eu assumi o mandato no 1º de fevereiro e tenho muito orgulho de fazer parte desta comissão extraordinária pró-ferrovias, que eu acredito que ainda deixará de ser uma comissão provisória e passará a ser uma comissão permanente. E eu, acompanhando os trabalhos, as desenvolturas dos deputados que fizeram parte da legislatura passada desta comissão, eu não poderia me omitir em parabenizar a todos, capitaneados pelo nosso presidente João Leite. O trabalho que vocês fizeram na gestão passada é que originou essa discussão que findou ontem com a retirada de pauta desse relatório que iria para o Tribunal de Contas. E isto pode ser uma das coisas mais importantes que tem acontecido nos últimos anos em nosso Estado. A Vale queria renovar, eu não sou contra a renovação, queria renovar por 30 ou 40 anos esta concessão, é um direito dela e acredito que seja bom também para nosso Estado. Mas o dinheiro investido, que seria um montante superior a 10 ou 12 bilhões de reais, seria todo investido fora de nosso Estado. Isso é um contrassenso. Isso é um contrassenso que nós mineiros não podemos permitir. Ontem externei a meu nobre colega João Leite, que e tem exaustivamente trabalhado em prol dessa causa, que vá ao governador, juntos ao Senado Federal, à bancada de Minas Gerais, unimos todas as forças possíveis para que seja, sim, concedido à Vale, mas que o aporte financeiro fique pelo menos em 70%, que é a malha ferroviária condizente com esse contrato em nosso Estado. E acredito que sairemos vencedores deste problema que estamos vivenciando. Então, eu queria muito parabenizar essa comissão e dizer que podem contar comigo, dentro das minhas limitações, para ajudar a servir o povo mineiro e que esse recurso fique em Minas Gerais e que, através desses recursos, a gente possa expandir as nossas linhas férreas, que são tão importantes para o turismo e para o transporte de cargas para o nosso Estado. Parabéns, João Leite, me sinto orgulhoso em estar aí colaborando, mesmo que de uma maneira modesta, ao seu lado, com essa causa tão nobre para nosso Estado. Quero agradecer ao deputado Gustavo Mitre, vice-presidente desta comissão, estendendo este cumprimento ao meu querido amigo, doutor Silvio Mitre, tio do deputado, grande amigo de muitos anos, e que deu oportunidade de eu conhecer o deputado Gustavo Mitre e sermos amigos. O deputado Gustavo Mitre teve um papel fundamental na criação desta comissão. Eu falava muito do deputado Roberto Andrade da gente levar o tema onde ele é pertinente para a Comissão de Transportes. E o deputado Gustavo Mitre falava comigo: João, não pode, João. Não pode, porque o assunto é muito importante para Minas Gerais. E é verdade, a gente vendo as atribuições da Comissão de Transportes, nós vemos que a comissão ela é responsável pelas obras, pelo transporte rodoviário, responsável pela comunicação, e as ferrovias, então, elas perderiam essa possibilidade da gente debruçar sobre esse tema tão fundamental e um momento histórico, né, das ferrovias agora, da retomada das ferrovias. Queria agradecer, nós devemos isso ao deputado Gustavo Mitre, ele foi um lutador para que tivéssemos esta comissão, e ele estava certo, não é mesmo? Indago dos outros deputados, se desejam fazer uso da palavra. Deputado doutor Jean Freire, tem a palavra. Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar por essa luta que, desde o outro mandato, Vossa Excelência vem travando. Teve a ideia
brilhante ideia de criar essa comissão, a qual tive a felicidade de participar também, como suplente. E agora essa comissão permanece os seus trabalhos. Eu, como Vossa Excelência já citou, eu venho de uma região onde a gente escuta muitas histórias e uma musicalidade muito rica, e muitas relembrando a história da Bahia-Minas, né? Para quem não conhece, eu convido a conhecer o trajeto, né, dessa estrada. E eu me lembro que antes de criar essa comissão, logo no início do meu mandato, certo dia Vossa Excelência chegou para mim com um documentário, se eu não me engano, do jornal Minas, Estado de Minas, que falava sobre a Bahia-Minas. E eu fiquei feliz porque ali eu já tinha passado por muitos lugares daqueles. Especificamente um trecho que eu conheço muito, de Araçuaí a Novo Cruzeiro, até Teoflotone, ali eu conheço bastante, mas após Teoflotone também já tive a oportunidade de conhecer. Mas de Araçuaí a Novo Cruzeiro, passando pelo Chinô, pelo Queixada, uma belíssima comunidade, dói na gente, quando a gente vê aquelas trincheiras, imaginar que ali um dia já passou um trem. Ainda, como Vossa Excelência disse, ainda permanece muito lá viva, primeiro a história na memória das pessoas. Tem o seu Antônio lá em Queixada, que fala com muito orgulho, o vereador Rony também, que falam com muito orgulho. O seu Antônio, ele conta histórias, né, e os olhos dele descem lágrimas quando ele conta a história da Bahia-Minas. E quando eles contam a última vez que o trem passou, né, ele lembra muito da última vez que o trem passou. E eu diria que, dentre tantas coisas ruins que aconteceram, entre tantos males que foi feito a esse país na ditadura militar, esse foi um grande mal. E foi nessa época que tiraram a Bahia-Minas de lá, a estrada de ferro, e assim, o último trem passou e indo levando com ele a estrada, né? Imagina, retirando toda a estrada, colocando nos vagões e levando embora. Triste seria uma última viagem sem isso, pior é essa última viagem carreando a estrada. Eles contam muito essa história para todos nós. Ontem, quando Vossa Excelência falava da tribuna e citou a Bahia-Minas, naquele momento estava, por uma coincidência, acontecendo na cidade de Teoflotone um grande encontro, onde eles estão pensando revitalizar, ou com um circuito turístico, algo assim. O vereador Rony de Queixada me mandou, lá em Novo Cruzeiro, me mandou uns prints sobre a reunião, umas mensagens, e eu mostrei para Vossa Excelência na hora. Falei para ele: olha, Rony, coincidência, nesse momento eu acabo de protocolar aqui na Assembleia Legislativa um pedido, que Vossa Excelência vai ler daqui a pouco. Alguém pode pensar assim, mas que vocês estão sonhando. Olha, é preciso sonhar. É preciso sonhar e fazer algo para o sonho se tornar realidade, né? Então, se a gente não faz isso, os nossos sonhos não se tornam realidade. E essa é a importância de um sonho. Pode ser impossível. Eu não sei se vai acontecer. Se eu tivesse certeza que era impossível, eu não entraria com requerimento. As coisas que eu tenho certeza que são impossíveis de acontecer, eu não perco energia para tentar lutar por elas. Aí eu conto uma historiazinha de um senhor, certa vez, de 108 anos, que estava plantando um pé de jabuticaba, e chegou um jovem, dando uma de sabido, perguntou: o senhor sabe quantos anos demora para dar jabuticaba? Ele falou: de 8 a 10 anos. Mas por que o senhor está plantando? O senhor nunca vai chupar dessas jabuticabas. E ele falou: olha, se eu não plantar, os meus filhos também não vão chupar, os netos não vão chupar. É aquela história que a gente escuta muito, né? Você planta um pé de damasco, você não vai ver, mas outras gerações vão ver. Então, é nesse intuito que possa ser que nós não vamos ver isso ser realizado.
E eu trago aqui a história da Bahia Minas, deputado João Leite, mas hoje, em vários países, na comunidade europeia, as pessoas usam muito o trem, usam muito, muito, muito. E isso acabou acontecendo que as passagens de avião tiveram que baratear. Hoje, os voos domésticos nos países europeus, ou mesmo para ir de um país a outro, às vezes é mais barato do que a passagem de trem. Ou uma função importante que o trem trouxe. E você anda nas estradas e não vê engarrafamento, né? Então, é algo assim, é muita maldade, é o poder financeiro pensar mais alto, né? A gente sabe a importância de todos os meios de locomoção, nós sabemos a importância disso, mas se nós temos um meio seguro, rápido, que não tem engarrafamento, que no final de tudo é um meio barato também, por que não desenvolvê-lo? Por que não desenvolvê-lo? Sabendo conviver com todos os outros, né? Então, eu quero parabenizar essa comissão, fico feliz de estar aqui, chegou aqui para somar a nós também o deputado Raul Belém, e eu fico feliz, deputado João Leite, você que está aqui há mais tempo do que eu, tive a oportunidade de estar ao seu lado nessa casa nesse mandato que passou, que foi o meu primeiro mandato, e acima e apesar das nossas diferenças ideológicas partidárias, eu gosto sempre de lembrar isso, João, porque eu estou aqui com muita tranquilidade, ao lado de 4 deputados, que eu tenho notado que pensam política de maneira diferente, que pensam política na mais pura expressão da palavra política, independente de ser do partido A ou B, pensam política de maneira diferente, né? Às vezes nós temos que tomar cuidado em não fazer discriminação ao avesso. E às vezes quando fala, por exemplo, de coronel, alguns podem pensar assim, não, mas um coronel, né? Eu quero dizer, coronel Henrique, que é uma grata satisfação, o pouco que eu tive a oportunidade de dialogar com Vossa Excelência, a gente vê a maneira séria que Vossa Excelência trata a política, né? Ao Gustavo Mitre também, né? Ao Raul Belém também, tem elogiado suas falas na Assembleia, e ao João, esse já conheço de outras épocas. Então, é o que eu convido sempre. Apesar das nossas diferenças, nós temos algo que nos une. Temos muito, mas vamos pegar essa questão das ferrovias. Isso nos une. Se isso nos une, o Deus que habita em vocês é o mesmo que habita em mim. Então, por que nós não somarmos forças para lutar pelas coisas que nos unem, né? Então, eu fico grato, sempre que puder me comunicar e participar da reunião, eu faço questão absoluta, tá? Porque é uma causa justa. Muito obrigado, deputado. Agradeço, aproveitar a presença do deputado Raul Belém para lembrar, deputado Jean Freire, eu tive a oportunidade de passar pelo Exército Brasileiro, né? E me lembro do cuidado do Exército Brasileiro com as ferrovias. É interessante porque talvez uma das maiores ferrovias do Brasil foi construída pelo Exército Brasileiro e sai de Araguari em direção, Raul, a Brasília. Ali nós temos uma das pontes mais espetaculares, né? Talvez o coronel Henrique possa descrever melhor do que eu, uma das pontes mais espetaculares construídas pela engenharia ferroviária do Exército Brasileiro. Nós mantemos ainda um batalhão ferroviário lá em Araguari. O 2º batalhão ferroviário está em Araguari, está correto, né, coronel Henrique? Então, houve uma resistência, sim, naquele momento histórico do Exército Brasileiro. Ele manteve os engenheiros ferroviários. Agora, foi um momento assim, de deslumbre com a presença das fábricas de automóveis, de caminhões, né? Foi avassalador. E, naquele momento, nós não vimos um cuidado com as nossas ferrovias. Mas devo dizer que o Exército Brasileiro ele estava inscrito naqueles que buscaram reagir àquele momento. Nós estamos prontos aí, Ricardo Coutinho? Então, eu vou fazer a leitura e você coloca, depois nós votamos
Deputado Coronel Henrique, então, tem a palavra antes. Senhor presidente, prezados deputados, vice-presidente, senhor deputado Gustavo Mitre, deputado Jean Freire, deputado Raul Belém, realmente o trem nos une, deputado Jean Freire, né? O trem une a história de Minas Gerais. Falar de trem é falar de Minas. E eu, após ter esse privilégio de ter recebido o convite para participar dessa comissão, e agradeço mais uma vez ao prezado deputado João Leite por esse convite, qual muito me honra, e que eu tive a oportunidade de, no meu segundo dia de mandato, naquele 5 de fevereiro, na terça-feira, ter a oportunidade de receber aqui o comandante do nosso batalhão ferroviário de Araguari e também a presença do general de Exército, Rômulo Bini Pereira, que certamente nos une nessa missão. O deputado João Leite bem conhece, quando o nosso presidente foi praça mais distinta do nosso 12 BI de infantaria, o Jean Albini era o seu comandante. Mas, prezados deputados, eu estive na última sexta-feira, na sexta-feira retrasada, estive na cidade de Santos Dumont. E realmente a cidade de Santos Dumont, ela possui uma relação muito próxima com a história ferroviária. E naquela cidade de Santos Dumont, nós temos também, prezado deputado Gustavo Mitre, o museu, a Casa Cabangu, né, que hoje vive uma série de dificuldade financeira, e nós vislumbramos na visita naquela cidade de Santos Dumont, e agora, também ontem, com a notícia da criação da Comissão Extraordinária do Turismo, aqui na Assembleia, de oferecermos também essa oportunidade de um projeto que já esteve quase colocado em funcionamento, da ligação de um trem turístico, aproveitando a linha já existente, entre Barbacena e Santos Dumont, ligando exatamente ao Museu Cabangu. E aí, prezado deputado João Leite, Santos Dumont tem uma característica toda peculiar. Ela tem, apesar de uma cidade muito pequena, lá nós temos o 4º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro, que é a única unidade de cavalaria do Exército no estado de Minas, e também temos, em Barbacena, a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, que amanhã eu estarei com o seu comandante para tratar desse tema, e que hoje a EPCAR já é responsável por fazer a segurança do Museu Cabangu. Então, em conversas no Ministério do Turismo e também no Ministério da Defesa, nós vamos procurar, através do atrelamento desses dois interesses, da defesa e do turismo, buscando uma parceria da Força Aérea Brasileira no resgate daquele nosso Museu Cabangu, né, local de nascimento do nosso Santos Dumont, um herói nacional que deverá sempre ser reverenciado, não só, prezado deputado João Leite, como o pai da aviação. Hoje, o Santos Dumont, já em conversas com pessoas do Ministério do Turismo, o Santos Dumont é considerado o pai da inovação. Ele é o pai da inovação no Brasil, não só com a criação do avião, mas do relógio de pulso e diversas outras inovações que caracterizam muito esse brasileiro como um vulto nacional que deverá sempre ser lembrado. E aí o trem aparece como uma oportunidade de justamente ajudar no resgate da memória desse nosso museu que hoje está abandonado, e eu me coloquei já à disposição da população de Santos Dumont de fazer essa interlocução com a aeronáutica, né, e amanhã vou estar presente em uma reunião com o comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, para que consigamos, através do trem, prezado deputado Jean Freire, mais uma vez, utilizando as nossas linhas como verdadeiras redes de contato, como verdadeiras pontes, para que consigamos resgatar a dignidade do nosso povo mineiro, que tanto precisa. E Santos Dumont, conte comigo, a Comissão Pró Ferrovias, conte com o meu empenho, conte com o meu trabalho, e conte, prezado deputado João Leite,
com todas as possibilidades de interseção, de interlocução junto com o governo federal. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, parabéns. O deputado tem se mostrado incansável nesse trabalho em favor de Minas Gerais. E uma coisa que eu gosto muito que as pessoas contaram, Coronel Henrique, é que restou provado que foi um mineiro que descobriu o avião, que inventou o avião. Porque, ao chamar os pneus de aterrissagem, de trem de aterrissagem, não tem dúvida que foi Santos Dumont mesmo que inventou a aviação. Vamos lembrar aí, nesse seu esforço, depois vale a pena, coronel, conversar com o doutor André Tenuta Azevedo, que, de alguma forma, ele domina essa questão e está sempre nos lembrando desses pequenos trechos, podermos utilizar os recursos da multa da Vale pelo abandono da linha mineira. São 680 milhões, que poderão perfeitamente, porque muitas vezes, quando se fala num projeto como esse, mas quem é que vai pagar? Tem uma multa imposta à Vale e que pode perfeitamente ser utilizada para isto. Nós vamos, então, colocar em votação os requerimentos. Está pronto aí, Coutinho? Uma homenagem aqui ao nosso Jequitinhonha. Ponta de areia, ponto final. Faz a narração para nós. Da Doutor Jean Freire, Bahia, Milton Nascimento, fez essa homenagem, não é? Ao Bahia, Minas. Chegava até Ponta de Areia em Caravelas e passava por esse trecho que o doutor Jean Freire descreveu. Araçuaí, Novo Cruzeiro, com diversos distritos, né? Queixada, Xindô, né? Tantos municípios no Jequitinhonha e no Mucuri. E importante, deputado João Leite, no momento onde a gente vê falando de construir mineroduto para levar minério do Jequitinhonha para Ilhéus, né? Enquanto poderia usar a Bahia Minas. Isso mesmo. Nós temos minerodutos por causa do abandono das nossas linhas ferroviárias, já diz o professor André Tenuta, nos ensina que nós construímos tantos minerodutos, perdemos tanta água por causa do abandono das linhas ferroviárias, como falou aqui. Essa homenagem ao nosso Jequitinhonha, como relatou aqui o doutor Jean Freire, tão musical, não é? E essa homenagem do nosso mineiro, Milton Nascimento, de uma cidade ferroviária também, Três Pontas, e de linhas abandonadas também, que o nosso César Mori, da Escola Ferroviária de Lavras, tenta retomar o trem do Rei, Expresso do Rei, Expresso do Rei, que ligaria Lavras, Três Corações, Carmo da Cachoeira, Varginha e Três Pontas, não é? Três Corações. Está em votação o requerimento do deputado Dr. Jean Freire, com essa homenagem de todos nós da comissão a ele, representante do nosso amado Jequitinhonha, o Vale da Esperança. Deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o retorno do funcionamento da ferrovia denominada Bahia Minas, o impacto dessa medida nas regiões do Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Sala das Comissões, 27 de março de 2019, assina o deputado Dr. Jean Freire, do PT e presidente da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Senhores deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento do deputado Dr. Jean Freire, a quem passo a palavra para a declaração de voto. Eu gostaria de agradecer, senhor presidente, a cada um de vocês aqui presentes, né? Provavelmente uma das primeiras audiências dessa comissão nesse mandato, né, senhor presidente? Nós iremos comunicar isso às cidades e seria interessante, senhor presidente, fica aqui também colocar essa possibilidade para a Vossa Excelência, a possibilidade da gente solicitar também, durante aqui a reunião, estava pensando nisso, eu sei que não é fácil, mas nós solicitar a possibilidade da gente fazer uma visita, né, a esse local, né, dessa comissão fazer uma visita a esse local e fazer pelo menos um pedaço do trecho.
Uma região onde já teve trem, né? Hoje a gente vê as estações destruídas, abandonadas, algumas delas revitalizadas, funcionando biblioteca, mas muito pouco, e onde as pessoas hoje não têm o direito de ir e vir, porque as péssimas condições das estradas não dão o direito, às vezes, nem de carro passar, né? Então, fica aqui a ideia também da gente programar uma visita, né? Essa comissão, programar uma visita lá na antiga Bahia Minas. A palavra o vice-presidente, doutor Gustavo Mitre. Caro deputado Jean Freire, sua intervenção foi extremamente positiva e bem-vinda. De fato, seria muito produtivo que fizéssemos uma visita a estes locais, onde de fato, nós podemos deixar nossa marca para o futuro, como o exemplo das jabuticabas e das tâmaras. Tâmaras? Porque reiterando a fala de Vossa Excelência, eu tive a oportunidade de morar na França durante um ano. E, naquele ano, não me fez falta nenhuma, pelo contrário, ter condição de trafegar de veículo, porque o transporte ferroviário me atendia de uma maneira espetacular para viagens, para deslocamentos, era muito mais barato, era econômico, e era pontual e prazeroso. E eu fico imaginando se nós tivéssemos uma linha férrea ligando Minas Gerais à Bahia. Fico imaginando se nós tivéssemos uma translitorânea no Brasil para atender os turistas de todos os locais do mundo. Imagine uma translitorânea com esse país paradisíaco e continental que é o nosso. E se nós pudermos deixar uma marca, mesmo que seja sutil, para as próximas gerações, acredito que nós estaremos nesta comissão exercendo na plenitude as funções de um deputado estadual. Parabéns pelas suas palavras, seja muito bem-vindo aqui, que essa comissão se torne permanente, meu presidente João. Tá bem, eu queria convidar nosso sempre deputado, grande líder político mineiro, doutor Marcos Tito, para estar conosco aqui dentro deste plenário. Nos honra muito a presença desse grande líder político da história de Minas Gerais, doutor Marcos Tito. O Márcio, nosso assessor da comissão, o acompanhará, Excelência. Queremos o senhor à mesa aqui conosco. Já está pronto também o novo requerimento, que agora nós faremos visita também, temos que aprovar. Colocamos em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado. Então, agora, com esse adendo de visita, nós vamos receber aqui nosso grande líder, doutor Marcos Tito. Devidamente reconhecido e instalado no lugar de honra nessa mesa, doutor Marcos Tito, que nos honra muito com sua presença. O senhor está na Comissão Extraordinária Pro Ferrovias Mineiras, né, são os deputados que fazem parte desta comissão, e nós estamos votando os requerimentos, e logo após nós teremos o maior prazer de ouvir por parte dessa grande liderança da política mineira algumas palavras, né, para registrar mais uma vez a sua passagem. Só vamos votar um requerimento e logo após nós passaremos a palavra ao senhor, depois ouviremos também o doutor André Tenuta, que nos honra com sua presença também. Requerimento assinado pelos deputados Gustavo Mitre, Coronel Henrique, doutor Jean Freire e também assinado pelo deputado Raul Belém.
Suas Excelências requerem, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública dessa comissão, com a presença do subsecretário de Regulação de Transporte de Minas Gerais, Dr. Diogo Oscar Borges Prosdócimi, a fim de conhecer quais são os projetos ferroviários para o Estado e região metropolitana de Belo Horizonte. Estivemos, eu, deputado Gustavo Mitre, deputado Celindo Sintrocel, com o subsecretário, ficamos muito impressionados, ele está muito entusiasmado, e na reforma administrativa, a questão ferroviária ficará com o doutor Diogo. Nós tivemos a oportunidade de ter acesso a muitos projetos, e é fundamental para nós que a gente tenha uma coleção de projetos para o momento que tivermos os recursos, termos os projetos prontamente. Está em votação, então, esse requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Eu queria, então, honrar essa grande liderança mineira, doutor Marcos Tito, agradecer pelos anos de trabalho em favor de Minas Gerais, e gostaríamos de ouvir a sua palavra para ficar marcada a sua passagem aqui pela Comissão de Ferrovias. O senhor tem a palavra. Meu caro deputado João Leite, presidente dessa comissão, meu caro amigo deputado Raul Belém, a quem eu cumprimento todos os demais membros dessa comissão. É para mim um privilégio e uma honra estar aqui hoje, nesta tribuna dessa comissão, aqui na Assembleia Legislativa, em que eu tive o privilégio e a honra de, durante 4 anos, exercer o meu mandato aqui de deputado estadual. Eu quero cumprimentar os trabalhos dessa comissão no sentido de lutar pela revitalização das ferrovias no Brasil. Eu tive a honra e o privilégio de representar umas regiões que eram muito bem servidas por ferrovia. Araguari, Uberlândia, Cascalho Rico, Estrela do Sul, Monte Carmelo, Romaria, Dourado Quara, eram cidades que tinham a ferrovia, tanto para o transporte de cargas quanto para o transporte de passageiros. E outra região também que eu representei, que era Além Paraíba, Cataguases, Leopoldina, Recreio, Pirapitinga, em que havia um serviço de ferrovias muito eficiente, tanto para o transporte público quanto para o transporte de carga. Lamentavelmente, durante esses anos, deu-se o privilégio a rodovias, e as ferrovias hoje estão quase que praticamente ociosas e abandonadas. Quem hoje vai aqui na estação ferroviária fica impressionado de ver a quantidade de vagões parados, ociosos e apodrecendo. Muitas vezes eu fui ao Rio de Janeiro, no antigo Veracruz, que era um grande transporte, eficiente, competente e muito acessível. E também o Santa Cruz, que fazia para São Paulo. Então, é preciso, e eu bato palmas para essa comissão, que luta por esse processo, que é uma necessidade e de grandeza para o Brasil, que é um incentivo ao retorno das ferrovias. Hoje, quem anda na Europa fica impressionado de ver os países ligados por ferrovia. Isso é um mérito, ter esse tipo de transporte. E não sei por que aqui no Brasil as ferrovias estão em processo de abandono. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Nosso líder continua, deputado Raul Belém, com aquele vigor, aquele tribuno espetacular, né, que alegrou tanto a população de Minas Gerais e representou com tanta firmeza o povo de Minas Gerais. Esse tem sido o nosso trabalho, Excelência, de fazer a retomada ferroviária no estado de Minas Gerais. O senhor lembrava aí, eu queria fazer essa pergunta ao senhor, o senhor lembrava do Veracruz e lembrava também do Santa Cruz, não é? O senhor se lembra dos trechos percorridos pelo Santa Cruz até São Paulo e até Cruzeiro? Qual que era a linha? O senhor se lembra? Passava em Cruzeiro, passava perto de Passa Quatro, perto de Itajubá, e era um transporte muito competente, confortável
acessível e barato. Certo? Muito bom. Muito bem, uma memória importante para nós, não é? Eu queria conceder a palavra agora ao doutor André Tenuta Azevedo, grande colaborador e orientador dessa comissão, e que representa aqui todas as organizações não governamentais. Alguns ficam apelidando, mas a gente não gosta disso, né? Eles ficam firmes, né? Tem os ecologistas que falam que são os ecochatos, né? E nós aqui temos ferrochatos, né? São os ferroviaristas. Esse é tão entusiasmado que ele mesmo comprou uma Maria Fumaça num canavial e fez uma ferrovia, uma linha ferroviária dentro do Parque Ipanema, em Ipatinga. Ele é engenheiro aposentado da Uzi Minas e, junto com outros companheiros, totalmente devotados à causa ferroviária em Minas Gerais. Eu queria aqui reconhecer esse trabalho, né? Hoje saiu de Ipatinga, pegou a mochilinha dele e veio para acompanhar. O senhor é muito bem-vindo. O senhor tem a palavra, doutor André. Muito obrigado, deputado João Leite. Boa tarde a todos. Deputados integrantes da mesa, eu agradeço a oportunidade de falar aqui nessa comissão mais uma vez. Eu fiz enquanto eu estava escutando vocês falar, eu fui anotando aqui mais ou menos alguns tópicos aqui, porque vocês tocaram em muitos tópicos importantes e que eu gostaria de fazer pequenos comentários a respeito deles, começar talvez do último para o primeiro. O deputado João Leite, na verdade, que o grande responsável por aquela Maria Fumaça que foi recuperada, estava como sucata num ferro velho em Campos, no Rio de Janeiro, e levado para Ipatinga, é o José Mauro, que você conheceu lá. Ele, na realidade, é o grande responsável por isso, certo? E a gente tem colaborado, estamos colaborando, mas o Zé Mauro é um dos maiores especialistas em Maria Fumaça no Brasil. Ele mora lá em Ipatinga. É sempre um companheiro, sempre à disposição para essas nossas pelejas. E o outro assunto aqui, um outro assunto que eu também vou indo de trás para diante aqui, a palavra do deputado Marcos Tito, falando sobre os trens que atendiam as pessoas, né, a população, não só cargas, aliás, não é nem cargas, hoje não se atende nem cargas, nós não podemos falar isso, elas atendem minério e soja, é isso que as ferrovias hoje atendem, não é nem cargas. Nesse mês de janeiro foi inaugurado o primeiro trem-bala que anda a 400 km por hora na África. Então, para vocês verem onde é que nós estamos, até a África já tem trens rodando a 400 km por hora. O deputado Mitre colocou que, a respeito da Vale, eventualmente 10 bilhões da concessão da Vale está indo para outro estado. Infelizmente, deputado, não é nem 10 bilhões. A tal FICO, que ela construiria por conta da renovação aqui da Vitória Minas, o custo estimado dela é 2,5 bilhões. Ultimamente, a imprensa, a mando da Vale, naturalmente, tem inflacionado esses 2,5 para dizer que é 10, não é 10 coisa nenhuma. Se muito, 2,5 bilhões custaria aquela ferrovia lá, certo? E também é importante as pessoas terem noção que esses 2,5, eles não são nem a outorga, porque a outorga que a Vale deveria pagar pelos cálculos da nossa famigerada NTT, a outorga que ela deveria pagar pela essa renovação de mais 40 anos aqui para uso e posse da ferrovia Vitória Minas seria 600 milhões de reais. E a outorga que ela deveria pagar por mais 40 anos na Carajás seria menos 2 bilhões de reais. Isso é menos 2 bilhões, não é mais, não é menos. Em outras palavras, a NTT, os cálculos da NTT para a outorga são tão escandalosos que chegaram a uma outorga negativa para a Estrada de Ferro Carajás. Em outras palavras, a nação vai ter que pagar 2 bilhões para a Vale
para ela poder usar Carajás. A NTT não se escandaliza em chegar a um resultado desse, e é isso que está valendo aí na renovação de Carajás e Vitória Minas. E aí, essa história de construir a FICO, ela nasce, na realidade, não é nem da outorga, eu acho que foi um pouco a Vale, ficou com vergonha e falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, nós não vamos nem querer que o governo nos pague os 2 bilhões, nós vamos pegar 2 bilhões nosso e meio e vamos fazer a FICO. Então, é uma coisa assim, voluntária da Vale fazer a FICO. E, por isso, naturalmente, ela vai fazer a ferrovia que interessa a ela diretamente, que é ela que vai transportar a carga ali, ela que vai jogar carga na Norte-Sul, que já é dela, a Norte-Sul joga carga na Carajás, que já é dela, a Carajás joga carga lá no Porto de Itaqui, que já é dela. Então, enfim, é ela que vai ganhar dinheiro. Na verdade, as estimativas só de cobrança de frete na FICO, que ela estaria construindo, então, com esses 2 bilhões, em um ano, aliás, em 2 anos de tarifas de transportar grão ali, ela já pagou esses 2 bilhões e meio há muito tempo, e aí tem mais 40 anos de lucro pela frente, líquido. Né? Então, são os arranjos que a gente vê a Vale sempre levando vantagem em tudo que acontece em torno dela. Né? Eu queria fazer 2 sugestões para a comissão. É o seguinte, falou-se aqui no turismo ferroviário, é muito importante isso, realmente as possibilidades são imensas. Cabangu, como o deputado o coronel Henrique citou, já teve uma iniciativa que tudo pronto para rodar entre Barbacena e Cabangu, não rodou porque a MRS não quis. E quando a MRS não quer, pronto. É como se Deus tivesse carimbado que não vai acontecer. A NTT, embora todo esse projeto, o trem tivesse pronto, tudo organizado, mas a MRS, apesar de ter o ok da NTT, porque não havia nada para a NTT dizer que estava errado, com máquina, tudo pronto, mas a MRS se negou a permitir que o trem andasse na linha dela. Então, por isso que não aconteceu, naquela época, Cabangu. Né? Como não está acontecendo Brumadinho. E aí, a intransigência da MRS continua, apesar dos esforços lá, até inclusive do ministro do Turismo, com quem a gente esteve, mas eu acho que a MRS não se abalou até hoje, não caiu na real até hoje, né, da necessidade daquele trem. Então, uma das sugestões que eu gostaria da comissão, para colocar para a comissão, é que talvez uma reunião, uma plenária dessa comissão, pudesse ser na cidade de Brumadinho. É uma sugestão, eu não sei se teria como compatibilizar isso aí, mas seria uma boa oportunidade da gente mostrar o empenho da comissão, a necessidade do transporte ferroviário, tanto turístico quanto passageiros. E acredito que Brumadinho, sendo região metropolitana, já nem conta como audiência fora. Ela não, eu acho, talvez até com o apoio do Museu do Inhotim, talvez, eu já tive contatos lá, eu tive lá com o pessoal do Ministério do Turismo. Eu considero uma boa ideia. Sim. Porque nós temos que mostrar definitivamente para a MRS e Vale que essa questão de passageiros em trem é para valer. Não é para, nós não estamos aqui mais para ser enrolado mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Você olha para trás, 15 anos se passaram e elas continuam enrolando. Assim, não adianta a sociedade espernear, por mais, porque a Vale tem sempre a retaguarda dos órgãos federais. Isso é uma coisa assim que até hoje nós não conseguimos superar. É impressionante isso. Eu não sei exatamente como é que ela consegue isso, a gente só pode imaginar, mas o negócio é isso. Agora, quanto à ferrovia de Teoflotone, eu gostaria de dizer ao deputado Jean Freire que é o seguinte, que na realidade tudo começa com sonho mesmo, não tem nada que não comece com sonho. Até hoje não teve nada nesse mundo que aconteceu sem começar na cabeça das pessoas, é sonho mesmo que move o mundo. E essa multa que a gente tem para receber da Vale por destruição de linhas,
uma parte grande está reservada aqui para Belo Horizonte e Ouro Preto, para recompor Belo Horizonte e Ouro Preto, mas nós vamos tentar cobrar essa recomposição da Vale, de Belo Horizonte e Ouro Preto, da Vale, por um outro motivo, de uma outra forma, que não vai ser através do dinheiro dessa multa, e essa parte que sobrará, então, que a gente reservou da multa para arrumar Belo Horizonte, poderia muito bem ser direcionada para começar a nuclear trechos ferroviários ao longo da linha da antiga Rio-Bahia, Bahia-Minas, desculpa. Entendeu? É uma coisa que pode acontecer se a gente conseguir cobrar da Vale a recomposição de Belo Horizonte e Ouro Preto, sem ser pelo dinheiro da multa. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente... Agora, outra coisa que eu também gostaria que talvez a comissão... Esse último comentário que eu quero fazer aqui, eu estive no DENIT em Brasília na semana passada e, infelizmente, o DENIT também... O DENIT parece ter um negócio assim, em outro mundo também, sabe? É uma coisa impressionante. Eles estão com 8 leilões, estão programados ao longo desse ano, o primeiro é mês que vem agora, mas 8 leilões para cortar material rodante, carro de passageiros, carro de vagões de carga, etc., que estão parados Brasil afora. Em outras palavras, todo esse esforço de retomada ferroviária que a gente faz aqui em Minas, que tem gente fazendo em São Paulo, Rio de Janeiro, etc., Rio Grande do Sul, etc., tudo isso conta com esses carros que o deputado Marcos, inclusive, citou, que viu vários parados. Então, se a gente for retomar as ferrovias, nós temos que pegar esses carros que estão parados. Os carros estão parados, os vagões estão parados, certo? Nós não tem que comprar tudo novo, isso já foi comprado, certo? Nós temos que dar arrumado. E esses vagões, esses carros, são equipamentos que rodam 100, 150 anos e roda mais. Nós temos material ferroviário de 200 anos, não tem 200 anos, mas tem, sabe, desde 1830 rodando. Então, são estruturas muito fortes e, então, se o DENIT picar isso tudo, vai ficando cada vez mais difícil a gente ter retomada ferroviária. Cada vez mais difícil, porque aí, além de você não ter linha, você não tem o que pôr para rodar se você arrumar a linha. Então, uma outra sugestão minha é a comissão oficiar rapidamente o DENIT, dizendo que nós já havíamos feito esse alerta para ele ano passado, o Ministério Público Federal já havia feito esse alerta, e agora acho que a comissão tem que refazer esse alerta, que nós não aceitamos mais leilões de corte de material rodante. Se eles estão aí parados durante 20 anos, que fique mais 20, mas que aos poucos nós vamos pôr eles para rodar de novo, porque senão nós não teremos o que colocar para rodar no momento que a gente começar a retomar linhas. Certo? Então, são essas duas sugestões aí. Muito obrigado. Nós vamos transformá-las em requerimento, inclusive essa de manifestar ao DENIT o descontentamento dessa comissão. Nós não aceitamos corte de material rodante, de vagões, carros de passageiros, para se tornar sucata. Então, nós solicitamos aqui a nossa consultoria que prepare esse requerimento, será assinado pelos deputados e também nós vamos colocar em votação o requerimento de uma reunião em Brumadinho. Estão em votação os 2 requerimentos. Os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Peço aos consultores, doutor Gustavo, está ali, com a mão na massa. Nós vamos, uma manifestação firme, vigorosa, doutor Gustavo, ao DENIT, contra os leilões. E vamos fazer também essa correspondência à bancada federal e aos 3 senadores de Minas Gerais contra estes leilões, que querem cortar todo esse material que pode ser utilizado para trem de passageiros. Essa luta aqui para retomarmos isso e eles cortando vagões. Pois não, André? Só lembrando que agora, em janeiro, nós conseguimos, com o esforço capitaneado pelo deputado João Leite, bloquear um desses leilões que ia acabar exatamente, deputado Marcos Tito,
com todos os vagões restantes do Vera Cruz e do Santa Cruz que estão estacionados em Santos Dumont. O DENIT ia picar todos eles, esses vagões que o senhor andou neles. Muito bem. Indago aos deputados se ainda desejam fazer uso da palavra. Araguari falará, pronto, aí tem que dar todo o tempo, né, para o batalhão. Viva o 2º Batalhão Ferroviário de Araguari e o nosso representante nato de Araguari, doutor Raul Belém Filho. Muito obrigado, presidente João Leite. Eu quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito à frente dessa comissão pró-ferrovias. Quero cumprimentar aqui os colegas, deputado Jean Freire, deputado Coronel Henrique, meu amigo, companheiro de partido, Gustavo Mitre, o nosso grande companheiro, que representou Araguari tão bem, representou Minas Gerais, como deputado estadual, deputado federal, doutor Marcos Wellington de Castro Tito. É um prazer estar aqui na sua companhia, viu? Quero cumprimentar doutor André Azevedo e agradecê-lo pela sua contribuição em prol desse grande patrimônio ferroviário que o Brasil tem. Eu sou de uma cidade onde nós podemos dizer que possui um dos maiores acervos da ferrovia do Brasil, que é Araguari. Araguari, onde funciona a Prefeitura Municipal, é no Palácio dos Ferroviários. Nós temos lá vários barracões que pertenciam à ferrovia, hospital do ferroviário. Araguari é uma cidade que nasceu através da ferrovia, né? E hoje é uma cidade que tem crescido muito e se desenvolvido por causa da ferrovia. Hoje nós somos um entroncamento ferroviário dos mais importantes do Brasil. Como bem disse aqui o nosso presidente, Araguari não só tem a ferrovia que vai para Brasília, mas nós temos a ferrovia que liga ao Porto de Santos e ao Porto de Tubarão. Então, dali sai milhares de vagões com destino à exportação dos grãos daquela região toda ali. E hoje quem domina isso é a VLI, né? A Vale, através da VLI. Então nós temos uma grande dificuldade, e o presidente aqui, eu quero passar o conhecimento dessa comissão, porque nós temos todo um perfil regional para que possa haver um trem de passageiros entre Araguari e Uberlândia, como já teve no passado, Uberlândia-Uberaba, Uberaba-Araxá, fomentando não só o turismo, mas dando acesso àquelas cidades de as pessoas poderem ir num transporte acessível, né? Como disse aqui o deputado Marcos Tito, que foi tão usual, né, há tempos atrás, e que atendeu tão bem a nossa população. Então, hoje, assim, praticamente a linha férrea é da Vale e não se pode usar para praticamente nada, e nós não temos qualquer tipo de apoio ou incentivo, né? Se você pegar Araguari, quando eu fui prefeito de Araguari, nós gastamos muito dinheiro para recuperar estragos da Vale, porque os caminhões vêm para fazer o transbordo na ferrovia e destruir toda a cidade. E eu tive que ali recuperar o asfalto, gastando milhões de reais em recursos que foi empréstimo do BDMG, com compromisso da VLI, está arcando com despesas e fazendo esses pagamentos para o município através de benefícios, de museu ferroviário, de bibliotecas públicas, e nada foi cumprido na cidade de Araguari, né? Eu até dizia aqui na época da tragédia de Brumadinho, eu falei, gente, é uma coisa
muito menor, que não tem nem comparação, mas daí a gente dá para ver o grau de compromisso dessa empresa com a sociedade, né? Araguari, que é uma coisa desse tamanhozinho, que é a questão dos gastos que eles deveriam ter com a nossa cidade, eles não colocaram uma biblioteca, presidente, no bairro mais carente, que eles praticamente destruíram toda a pavimentação desse bairro. Eles tinham um compromisso de fazer uma praça e uma biblioteca. Até hoje, não cumpriram esse compromisso com a cidade de Araguari. Uma outra coisa também que eu queria pedir a atenção dessa comissão, e isso não está acontecendo só em Araguari, não, a SPU, que cuida da Superintendência de Patrimônio da União, que cuida de várias áreas que pertenciam à ferrovia e agora está nas mãos da União novamente. Esse pessoal quer leiloar isso de qualquer maneira, presidente. Lá em Araguari, o pátio da Prefeitura Municipal esteve indo a leilão várias vezes. E aquilo ali pertence ao município de Araguari, porque o município de Araguari doou aquilo para a ferrovia e depois a ferrovia não tem uso mais, não tem utilidade nenhuma dentro desses galpões que estão parados lá. E a prefeitura, se tivesse o domínio daquilo ali, poderia estar fazendo um centro administrativo na cidade, ou poderia fazer um centro cultural, ou poderia utilizar para dezenas de coisas em favor da nossa população. Lá tem um hospital do ferroviário em Araguari que nós não podemos utilizar. E a União vai acabar vendendo isso nos leilões que eles têm feito aí. Assim como o nosso acervo ferroviário. Porque Araguari tem vagão de restaurante, que é raro, presidente, vagão de restaurante. Lá em Araguari tem um guardado lá. E assim, daqui uns dias, eles vão chegar lá e vender como sucata, né? Como estão fazendo por todo o país. Então a gente pede essa atenção. Eu tenho certeza que os municípios que doaram no passado para a rede ferroviária área, eles têm todo o interesse de receber essas áreas de volta para desenvolver trabalhos junto às nossas cidades, né? Nós não podemos de forma alguma deixar que a União venda de qualquer maneira. Em Araguari, por exemplo, se começar a vender o patrimônio que era da rede ali, não tem nem como funcionar a prefeitura municipal, porque tem um prédio que foi adquirido, que é da educação, tem o prédio onde funciona o Palácio dos Ferroviários, que é a prefeitura, e tem vários outros imóveis que um dia pertenceu ao município e agora a União quer desfazer deles e vender esse patrimônio. Então, presidente, eu peço que na primeira oportunidade que o senhor tiver, que nós possamos fazer um requerimento à SPU e até mesmo à Procuradoria da República, para que haja um compromisso, né, com os municípios que tiverem condições de recuperar esse patrimônio, que esse patrimônio esteja em favor da comunidade. Então, essa era a minha colaboração aqui com a minha fala. Eu só dentro do que o deputado falou, é o seguinte: se a gente, o SPU, esses são procedimentos absolutamente irresponsáveis por parte do SPU, que inclusive desconsidera a possibilidade desses imóveis que eram ferroviários, de uso ferroviário, e que por desinteresse comercial da Vale não estão em uso, mas muito bem podem ser usados para outras finalidades ferroviárias que não seja a Vale que esteja operando. Agora, quando você vende o Belvedere, você vende aquilo lá, essas oficinas lá, enfim, você acabou. Aí nós estamos condenados definitivamente ao jugo da Vale. Aí não vai ter como mais, ninguém mais usufruir disso, as cidades, as pessoas, outros operadores, nada mais. Acaba tudo. Por quê? Porque a SPU vendeu. Deputado Raul Belém, a situação do hospital ferroviário, qual que é? Ele é utilizado hoje no Sistema Único de Saúde? Não, ele não é utilizado, ele já foi utilizado e atendia muito bem milhares de ferroviários e os seus familiares na cidade de Araguari,
né, com a concessão da ferrovia, o hospital ferroviário ele fechou, essas pessoas ficaram sem assistência nenhuma e o prédio está lá e não pode ser utilizado de maneira alguma. Ele está lá aguardando a União vendê-lo num leilão. E é um patrimônio que já pertenceu ao município de Araguari. Se o município de Araguari doou um dia com a finalidade para a ferrovia, e hoje isso não está sendo mais usado, é um absurdo que a União se aproprie disso e venda de qualquer maneira para qualquer empresa. Muito bem. Já solicitamos aqui os nossos consultores, estão elaborando um requerimento, e se os deputados estiverem de acordo, de informarmos a SPU imediatamente em Brasília, para que ela dê a essa comissão a relação dos bens que estão disponíveis para leilão. E que, ao mesmo tempo, cesse todos os leilões por ela agendado, e estamos, nesse documento, nós estamos identificando a lei federal e a lei estadual também, que determina a preservação do patrimônio ferroviário em Minas Gerais. Os deputados estão de acordo em assinar esse requerimento, e aqui uma homenagem nossa à nossa memória ferroviária, e lembrando aqui também o doutor André. Araguari, representada pelo deputado Raul Belém, que é trem de passageiro. Nós vamos precisar de toda a estrutura ferroviária de Araguari, das outras cidades também, para receber esse trem de passageiros, né? O que eles carregam hoje não precisa desses prédios, mas se tivermos um trem de passageiros, nós vamos precisar desses prédios. Então, é este o requerimento que está em votação. Eu peço que os deputados assinem esse requerimento. Os deputados estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Eu queria, deputado Raul Belém e senhores deputados, nesse final também lembrar o doutor Luiz Antônio Ataíde. A riqueza de Minas Gerais não é mais o minério. O minério vai exaurir. A riqueza de Minas Gerais é a comida. São os grãos. É a soja, é o feijão, é o milho, é o café. E no norte de Minas são as frutas do projeto Jaíba, do projeto Gurutuba. Minas Gerais vai transportar a riqueza dela, que é alimentar o povo. O minério acabou, a fruta não acaba nunca. Vamos continuar plantando grãos e plantando frutas. A comida não acaba em Minas Gerais. Nós temos grandes tensões para o plantio. Imagine que a Vale, num acerto com a NTT, quer escoar os grãos do centro-oeste brasileiro. Nós queremos escoar os nossos grãos também. Por que a Serra do Tigre, a composição passa a 19 km por hora? Por que não pode ser uma obra lá? Por que nós não podemos ter os trens de passageiro? Imagine, o deputado Raul Belém está falando aqui, ligação de Araguari com Uberlândia. Eu já fui de Uberlândia a Araguari. A rodovia é um negócio assim, é um trauma, né? Risco de acidente o tempo todo. Uberaba, Uberlândia, Araxá, nós estamos falando inclusive de turismo. Eu indago aos deputados, e Sua Excelência, o deputado Marcos Tito, que brilhantou a reunião dessa comissão, nessa tarde, se ainda desejam fazer uso da palavra. Doutor André, satisfeito, está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 3 de abril, às 14h30, neste plenário, com a finalidade de debater a priorização de trechos ferroviários no Estado. Vamos preparar aí uma apresentação para eles, doutor André. Trechos ferroviários no Estado, com a participação da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Lembro também a audiência que teremos com a doutora Luísa Barreto, responsável pela comissão de Brumadinho. A doutora Luísa Barreto estará na próxima quinta-feira aqui nesta comissão para falar conosco de todos os acontecimentos, o que o governo do Estado ela é responsável pela comissão extraordinária do Executivo Mineiro para tratar da relação de Brumadinho, e que a Advocacia Geral exigiu no processo contra a Vale, em contrapartida, uma linha do Belvedere, do Parque Estação Belvedere até o Inhotim,
e uma linha da Estação Central de Belo Horizonte, passando por Brumadinho até Inhotim. A importância dessa linha de passageiros, que passará por Mário Campos, Bom Jardim, Sarzedo, Ibirité, Barreiro, o Ferrugem ali, a região oeste de Belo Horizonte, são 290 mil passageiros dia que poderão ser transportados, tirando aquela muvuca que é a Avenida Amazonas hoje, que ninguém chega e ninguém sai pela Avenida Amazonas. Está cumprida a finalidade da reunião, a presidente determina a lavatura da ata, agradece a presença, o interesse dos senhores parlamentares e honra e pede para registrar na ata e nos anais da Assembleia Legislativa a presença dessa grande liderança política de Minas Gerais, o deputado Marcos Tito. Estão encerrados os nossos trabalhos.